Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Felizmente o Glorioso venceu neste sábado 1-0 sobre o Confiança lá em Aracaju, Sergipe, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Fogão agora tem 16 pontos na tabela de classificação. Na estreia do técnico Anderson Moreira, ele foi expulso, foi desrespeitoso, mal educado e embora o treinador tenha sim que passar energia para o time, disposição, ele não pode fazer o que fez no jogo deste sábado, até porque o Botafogo precisa também de uma parte psicológica equilibrada. Os jogadores precisam de uma referência dentro e uma referência à beira do campo. O Anderson Moreira foi muito mal nesse aspecto. E repito, eu não quero um treinador calminho, bonzinho. Falei sobre isso durante a semana em vídeos, em lives, mas uma coisa é você ser enérgico, uma coisa é você ser disposto com seu time, com seu grupo. Outra coisa é você falhar em rede nacional até, desrespeitando outras pessoas, e ser expulso, prejudicando o time naquele momento e também na próxima partida, já que o Anderson Moreira não vai poder estar no banco de reservas no jogo que seria o segundo dele pelo Botafogo. Terça-feira à noite no estádio Newton Santos contra o CSA. Eu vou falar neste vídeo sobre a vitória do Fogão. O time não jogou bem, mas eu tenho que ser coerente. Falei aqui que nós nos irritaríamos muito durante a partida, que a tendência seria essa, jogar mal, mas a vitória era inegociável. E os 3 pontos vieram para o Rio de Janeiro neste momento. Isso é o mais importante. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É fácil, simples, rápido e grátis. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui estes conteúdos para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E seja membro do canal por um valor bem baixo. Clique em Seja Membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo hoje com uma escalação bem esquisita, um time muito limitado. Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Lucas Mezenga e Gilvan na zaga, com Guilherme Santos na lateral esquerda. No meio-campo, Barreto, Romildo e Marco Antônio. No lado direito do ataque, o Varley, no lado esquerdo, o Diego Gonçalves e como centroavante, o Rafael Navarro. Contra uma equipe fraquíssima do Confiança, o Botafogo estava tendo dificuldades, tentava criar algumas situações, mas não conseguia entrar na área adversária. Em alguns momentos até deu mole lá atrás também, dando condição ao Confiança para que a equipe sergipana pudesse abrir o placar. Felizmente, como eu disse, a equipe do Confiança, com todo respeito, tecnicamente é muito limitada. O Botafogo teve erros técnicos também terríveis. Pelo menos em 3 oportunidades, jogadores do Botafogo tocaram a bola direto para a lateral, isso no primeiro tempo. O Romildo, que eu não achei tão mal assim, muita gente estava achando o Romildo mal, o autor do gol da vitória, eu achei que o Romildo foi ali dentro das limitações do time, ok. Teve gente pior que ele, mas ele deu um passe horroroso direto para a lateral, para ninguém, para o vazio. O Lucas Mezenga também, em 2 oportunidades, chutou a bola direto para fora, para a lateral, e olha que o Lucas Mezenga foi melhor que o Gilvan na zaga. O Gilvan deu uns passes na fogueira para os companheiros que foram quase que desrespeitosos com os amigos ali no time do Botafogo. O Diego Loureiro agarrou bem, foi seguro, importante, mas a reposição de bola dele foi muito ruim no jogo. Sorte que o Confiança não aproveitou as oportunidades. Como eu não acredito em sorte nem azar, isso aí foi incompetência do adversário. Guilherme Santos muito mal, erra muito, faz faltas bobas, faltas perigosas, assim como o próprio Gilvan. O Barreto oscilou muito dentro do jogo, em alguns momentos foi razoavelmente bem, em outros foi muito mal. O Romildo fez o gol. Daqui a pouco eu falo sobre o gol, porque o Marco Antônio, aquele vagalume acende e apaga, não foi bem. O Varley não estava bem na ponta, ele deu um cruzamento importante, eu vou falar daqui a pouco, mas também oscilou muito e acabou expulso na segunda etapa por uma imprudência. Perdeu a bola de bobeira, mais uma no jogo, e acabou fazendo uma falta que
na jogada teria o contra-ataque do adversário. Então ele tomou o segundo amarelo, foi expulso, o Botafogo tomou uma pressãozinha ali no final. Confiança incompetente também na zona ofensiva, tanto que não ganha jogo há muito tempo. Diego Gonçalves oscilando bastante, deu passe direto para fora no primeiro tempo também, direto para a linha de fundo, aí tentou algumas jogadas de habilidade, mas não conseguiu ser efetivo. Rafael Navarro brigando muito com os zagueiros adversários, mas faltou a ele leitura de jogo. Por quê? Porque o árbitro não estava dando faltinha, e o Rafael Navarro, principalmente no primeiro tempo, estava caindo muito. Não dá, tem que jogar em pé, tem que brigar com os zagueiros e continuar em pé equilibrado. Pois bem, mesmo com todos os erros do Botafogo e do Confiança num jogo tecnicamente muito abaixo da crítica, teve aquela chance clara de gol para o Glorioso. Varley cruzou muito bem e o Diego Gonçalves entrou frente ao goleiro do Confiança para cabecear e cabeceou para fora, não direcionou da melhor maneira a bola. Ali, toda a torcida alvinegra sentiu medo de tomar um gol logo na sequência, coisa que acontece, ou acontecia, espero que não aconteça mais, de maneira recorrente com o Botafogo. O Confiança não fez o gol, nem ameaçou tanto assim, e aí depois de uma sobra de bola, o Romildo conseguiu fazer um golaço batendo de fora da área firme, um belo gol para o Botafogo para abrir o placar já no final do primeiro tempo. Que bom! Então, galera, terminamos o primeiro tempo vencendo por 1-0 num jogo fraco, com o 4-2-3-1 do Anderson Moreira, variando para o 4-4-2, muito na zona de marcação. Quando o Botafogo não tinha bola, descia em duas linhas de 4, com o Marco Antônio ao lado do Rafael Navarro mais à frente. Aí ficava lá atrás o Diego Loureiro no gol, o Daniel Borges numa lateral, o Guilherme na outra, Lucas Mezenga e o Gilvan na zaga, uma linha de 4. Na linha de 4 do meio, Varley aberto de um lado, o Barreto com o Romildo lado a lado por dentro, e no lado esquerdo, Diego Gonçalves. Aí o Marco Antônio ficava pertinho do Rafael Navarro, isso principalmente sem a bola. No segundo tempo, o Botafogo não mexeu, demorou a mexer, só foi mexer depois da saída até do técnico Anderson Moreira, quando foi expulso, e aí entraram jogadores como o Kaique, como o Friso, o Rafael Moura também entrou, mas o Kaique e o Friso entraram em momento crucial do jogo, o Friso para dar aquela cadência e aquela contribuição com espaços, e o Kaique para colocar um pouco mais de pegada e também dar constância e consistência ao meio-campo alvinegro. Olha, eles não foram tão bem assim com a bola no pé, porque o Botafogo, em determinado momento, abdicou de jogar. O Botafogo parou de ter a bola do meio para frente, começou a trazer o Confiança para o próprio campo. E depois da expulsão do Varley, isso ficou ainda mais claro. O Rafael Moura lá na frente também tentando brigar com os zagueiros sem efetividade alguma, até porque ele está fora de forma e ficou sozinho em grande parte do tempo. O Enio também tentando ali pelo lado esquerdo, depois que entrou, mas fez muito pouco, não conseguiu puxar os contra-ataques, até não recebeu bolas em condições para isso. E no final, o Daniel Borges, lateral direito, saiu para a entrada do zagueiro Everton. Era a hora do abafa do time do Confiança, era a hora da bola aérea, escanteio, falta perto da área, e o Botafogo então acabou se segurando ali, mesmo jogando mal, venceu por 1-0. Muita coisa a ser feita. Taticamente, os jogadores têm que agrupar mais, o time tem que ficar mais próximo, os jogadores têm que concatenar ideias e tocar a bola ali na zona ofensiva. O Botafogo, em muitos momentos, acaba ficando com jogadores muito longe um do outro e isso não dá certo. E também na marcação. Por mais que o time hoje tenha tido mais brios, é verdade, o time tenha tido mais disposição, os jogadores têm que ter uma aproximação maior também na hora de marcar, tem que conversar, o jogador não pode deixar o outro na fogueira na zona defensiva. Em algumas situações, o Diego Loureiro, com os passes dele, deixou os jogadores em situações perigosas. O Barreto também, o Gilvan também, o Guilherme Santos também. Então os jogadores têm que participar como um grupo. Tem que ter um bloco. Isso vai ser feito com treinamento. Só que não há tempo para treinar. O Botafogo volta para o Rio de Janeiro e na segunda-feira um treino leve, porque terça tem o CSA. Depois descanso, preparação leve, porque no outro sábado tem o Vasco. O Anderson vai ter que conversar muito com este grupo. Mas ele vai conversar como? Da maneira como ele conversou com o quarto árbitro ou com tranquilidade? Ou com uma parte psicológica equilibrada?
ele precisa passar equilíbrio aos jogadores, precisa cobrar, esse time tem que receber, assim, broncas no vestiário, tem que comemorar ali no momento, ganhou o jogo, não ganhava havia muito tempo, mas depois da bronca, comemoração, bronca, conversa equilibrada. Conversa equilibrada. O Botafogo precisa ter uma parte psicológica mais equilibrada, repetindo o termo aqui. Eu mandei uma pergunta na entrevista coletiva e é o seguinte: o Botafogo vem sofrendo por conta das lesões musculares, muitos desfalques para a partida de hoje contra o Confiança, e também durante o jogo, o Marco Antônio, por exemplo, saiu sentindo algo muscular. Então eu perguntei sobre estrutura, se tem algo a ser feito pela diretoria, em conjunto com a comissão técnica, para que haja uma medida paliativa para que o Botafogo consiga se estruturar, pelo menos agora, num primeiro momento, para que consiga o acesso, já que o time treina apenas no campo anexo do estádio Newton Santos. Todo mundo sente a parte muscular no time do Botafogo. É impressionante. No segundo tempo, a partir de determinado momento, o time prega. Isso muitas vezes independe de profissional. Quantos profissionais passaram pelo Botafogo em comissões técnicas recentemente e o time continua apresentando os mesmos problemas? Isso é estrutural e a conta vem sendo cobrada jogo após jogo. Não pode mais ser assim. Então, se depender aqui também do canal Fabiano Bandeira, a diretoria, a comissão técnica, o pessoal vai pensar nisso, porque tem que mudar. Eu sei que eu fiz uma análise aqui, falei de jogador, avaliação inicial de determinados jogadores em campo, uns melhores, outros piores, mas por mais que sejam situações circunstanciais, a gente tem que falar dos jogos, já que é o Botafogo em campo, tem algo muito maior, tem problema muito mais amplo no Botafogo e a gente sabe disso há muito tempo, porque a gente torce pro Botafogo há muito tempo. Então aqui, uma primeira fala a respeito da vitória do Fogão sobre o Confiança. Galera, seguinte, hoje é sábado. Comemore, tranquilize. Amanhã é domingão, relaxa, tranquilo. Segunda-feira aí já pensa, terça-feira tem jogo, mas hoje o Botafogo ganhou. Sei que é muito pouco para nossa história. O Botafogo, um gigante do futebol mundial, venceu o Confiança da maneira como foi. Não é nada perto do que o Botafogo tem que poder fazer, mas temos que entender o momento. E aí sim vamos voltar um dia, se Deus quiser, e vamos ser protagonistas do futebol brasileiro e internacional novamente. Um grande abraço, saudações alvinegras, valeu, fui! You make me